nós convidamos Paulo dos Santos. Ele é executivo de projetos, analista de sistemas e especialista em redes. Ele também é auxiliar jurídico e tem MBA em Segurança da Informação. Bem-vindo, Paulo, e grata por ter aceito o convite do SEST para participar dessa nossa entrevista de hoje. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição para compartilhar com todos um conhecimento que eu considero de suma importância para o mercado, para o grupo docente. Ok, Paulo, a gente sabe que essa LGPD não é nova, ela já tem alguns anos, né? Se não me falha a memória, uns 5 anos por aí, correto? Correto, exatamente. Quando a gente fala da LGPD, nós já estamos falando de um pré-adolescente, tá? Ok, Exatamente. então vamos começar, porque acho que nem todo mundo conhece essa sigla. Qual é o significado da sigla LGPD? Quando nós falamos da sigla LGPD, nós estamos dizendo que estamos tratando do assunto de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse é o significado dessa sigla. Uhum. A quem essa lei se aplica? Essa é uma vertente muito importante, né, dentro do panorama jurídico e tecnológico. Lá no seu artigo 1º, a lei ela expressa e deixa claro para nós que ela é aplicada a todos que tratam dados sensíveis e pessoais, tanto pessoas jurídicas de direito privado, quanto de direito públicos. E quando nós falamos em tratamento de dados pessoais, nós estamos realmente fazendo uma referência ao RG, ao CPF, ao CNPJ. Essa é a origem, né, para essa lei que vem hoje no mercado, trazendo uma série de normativas importantes para todos. Uhum, ok. Como essa lei se vincula com as novas tecnologias? Eu acho que essa é uma pergunta que interessa para muita gente, né? É muito importante essa pergunta, porque todas as vezes que nós falamos de uma lei, certamente essa voltada à tecnologia, porque a LGPD por si só, ela não consegue difundir, resolver todos os problemas de uma sociedade. Então, a relação que ela tem com a tecnologia está ligada diretamente à segurança da informação. A lei, ela traz para a gente uma série de normativas para que aqueles que acessam os dados pessoais possam dar segurança ao titular dos dados. Mas veja, não somente a lei dá essa condição. Eu sempre discuto com os colegas, né, até mesmo em outras entrevistas, dizendo que a LGPD ela tem um predecessor. E este predecessor é a segurança da informação, onde tratam os aspectos, primeiro, seguros de uma empresa. Quando eu entro nessa vertente do aspecto seguro, eu estou falando se a empresa ela tem uma política de segurança da informação instituída, tá? Se a empresa ela tem o seu parque tecnológico protegido, e aí eu vou entrar em algumas searas técnicas, né? Do tipo, um firewall, se ela tem ali nas suas estações de trabalho um antivírus, se ela trabalha no modelo SaaS, que é um modelo de um software como serviço, tendo, né, os seus dados tangíveis em uma nuvem particular ou não, mas que esses estejam 100% protegidos. Então, veja, é um passo anterior. Então, depois que eu tenho isso difundido, certo de que a empresa já tem a segurança implantada, aí eu vou trabalhar com LGPD, que vem para normatizar as normas, ou normatizar os acessos, né, daqueles que precisam manipular essas informações. Então, aí parte essa relação muito forte com a tecnologia versus a segurança da informação. Então, é uma coisa extremamente importante hoje em dia, né? Saber Isso. que a gente tem os dados, de certa forma, ou pelo menos protegidos, e que a lei protege esses dados, né? Existe uma lei protegendo esses dados. Exatamente, porque vejamos, eu posso até dizer que antigamente os dados eles eram tangíveis. Então, as empresas elas manipulavam muitos documentos, muitos papéis, mas o que houve? Houve a intangibilidade dos dados sensíveis. Então, aquilo que era um documento, que era um papel, nós invertemos e acabamos enviando para nuvens privadas. A modalidade de crimes ou de ataques, elas mudaram porque hoje nós estamos frente a recursos tecnológicos. Então, todos aqueles fatos típicos que aconteciam quando esses documentos eles eram tangíveis,
acontece atualmente na intangibilidade, ou seja, nas nuvens. Por isso, do compartilhamento, até mesmo da responsabilidade do profissional de tecnologia da informação com esses polos que armazenam os dados, porque existe a necessidade de implantar a segurança da informação, como eu havia mencionado anteriormente, com todas as suas ferramentas que dão condição para tal, e é lógico que aí entra a LGPD também para garantir ao titular de que essas informações elas estão sendo bem tratadas. Então, a importância do conhecimento dessa lei é, vamos dizer assim, nos tranquilizar um pouco do que a gente está colocando na rede, porque o que se coloca na rede é público, né? Então, é uma forma da gente garantir, de certa forma, a nossa segurança. É basicamente isso, certo? Exatamente isso. É importante quando a gente fala da importância da lei do conhecimento. A LGPD ela abrange várias áreas, e aí eu posso estender um organograma básico de uma corporação, né, desde o seu departamento de vendas, compras, um estoque, uma produção, uma engenharia, e também para os polos universitários, né? Então, veja o quão importante é essa lei em torno desses departamentos, dessas pessoas que manipulam as informações. Nós podemos, sem qualquer tipo de dúvidas, né, dizer que a LGPD ela se aplica a todos os polos que hoje uma organização contém. Então, na área da educação, essa lei é fundamental, né, para preservar dados dos alunos, uma segurança para os pais dos dados que são colocados na rede, até pela escola, né, e para proteger os alunos e os professores, inclusive a escola também, como instituição, né? Que essa é uma pauta fundamental, haja vista que tem sido muito comum as mídias divulgarem, né, algumas modalidades de ataques, algumas invasões de privacidades que acontecem naqueles polos que não possuem conhecimento da LGPD. Ainda salientando que a LGPD por si só, ela não garante 100% da segurança, mas ela dá um subsídio, ela dá uma tranquilidade ao titular dos dados, sendo esse um aluno, um responsável pelo aluno, o próprio professor, né, de que está manipulando um dado que está sendo monitorado. Monitorado a quem deve, um profissional especializado, uma pessoa que conhece sobre a lei versus a tecnologia, porque hoje as vertentes elas andam lado a lado, né, e com isso garante aquilo que a lei hoje reza para nós, que é a segurança mesmo dos dados dos partidos titulares. Agora, tem uma curiosidade. Essa lei tem sido abordada nas escolas? A instituição de ensino, os professores, os dirigentes das escolas, inclusive pais e alunos, eles conhecem essa lei, eles sabem da existência dessa lei e dessa segurança que lhes dá? Infelizmente, hoje eu tenho um número que não é um número muito animador quando nós falamos do conhecimento da lei em prol das instituições. Deveria ser melhor difundido, deveria ser melhor divulgado, né, a lei, bem como os treinamentos, para que nós pudéssemos, então, criar uma rede, de fato, de conhecimento e de segurança, já que esses profissionais eles manipulam as informações. Mas, infelizmente, nós temos um percentual entre 30% e 50% que detêm conhecimento sobre a LGPD, que é um percentual muito baixo, pensando que hoje é uma lei que vem para normalizar, para criar para nós uma segurança de acesso aos dados e que futuramente a tendência é aumentar. Eu vejo que é um percentual muito baixo para algo que é tão importante quanto a LGPD. E como você sugere, ou qual a ideia que você tem de expandir esta lei, ou mostrar como essa lei é importante? Eu estou pensando na área das instituições escolares, tá? Como propagar essa lei junto aos professores, como que poderia mostrar para eles a importância dessa lei, mostrar essa lei também para os, eu acho que os pais ajudam muito, né? Os pais, os alunos, principalmente se forem mais jovens, como que você acha que essa lei poderia ser melhor difundida? Você falou 30% a 50%, mais ou menos, é que tem conhecimento da lei, né? Então, vamos dizer que fosse 50%, tem ainda um grande número que desconhece a importância dessa lei. Então, o que poderia ser feito
para que as outras instituições, essas outras 50%, ou aos poucos que fosse sendo divulgada a importância dessa lei nas instituições escolares. Como especialista em tecnologia da informação, eu vejo que o meio que nós temos para atingir, né, um público maior frente à LGPD é utilizando as próprias ferramentas tecnológicas que temos nas corporações. Se a gente for avaliar muito bem, as instituições trabalham muito bem com os famosos aplicativos. Então, existe o aplicativo de identificação do aluno que chega na instituição, o aplicativo que o próprio docente utiliza para avaliar, né, a conduta do aluno dentro da instituição. Então, esses mesmos aplicativos, eles têm condições de terem adicionado seus programas de treinamento. E ali eu acho que nós vamos atingir um polo maior. Trago essa informação com base, né, num case onde tínhamos corporações que elas realmente não tinham conhecimento da lei, embora que ela tenha sido amplamente divulgada em meados de 2019, 2020, né, no nosso país, mas ainda assim nós sentimos uma certa timidez daqueles que precisariam fazer uso. Qual foi a estratégia adotada frente ao time de tecnologia? É adicionar os treinamentos periódicos dentro dos aplicativos. Isso trouxe para a gente um resultado excelente, onde a maioria daqueles que faziam parte da divulgação desse trabalho, da multiplicação desse conhecimento, conseguiu obter uma nota muito satisfatória e, com isso, nós conseguimos impactar positivamente mais pessoas. Então, o meio correto para que a gente possa atingir o nosso polo docente é utilizando melhor as nossas tecnologias e adicionando ali somente um programa de treinamentos que é facilmente fácil de ser aplicado e a gente vai ajudar, com certeza, na disseminação da informação LGPD. Nas outras áreas do conhecimento, essa lei é mais divulgada? Eu não sei se essa seria uma questão, se estou me fazendo clara, né, nessa questão. Em que área, se sim, em que áreas do conhecimento essa lei é melhor divulgada? E, no seu ponto de vista, por que nessas áreas ela é mais divulgada? Seria na área de tecnologia ou em outras áreas? Não sei. Bom, a palavra é sua. Muito obrigado. Certamente, né, na área de tecnologia é muito mais difundido o assunto da LGPD. Porque como nós fazíamos aqui uma comparação no início desta entrevista, tecnologia da informação é um predecessor. Então, primeiro, eu entro com todos os recursos tecnológicos de segurança da informação, de todo o aparato mesmo tecnológico, para depois ser aplicada a LGPD com os seus conceitos e as suas políticas. Com isso, nós temos um grupo privilegiado, que é o grupo de profissionais de tecnologia da informação. Não distante disso, nós temos os grandes grupos administrativos de todos os polos, porque são aqueles que também manipulam maciçamente as informações. Então, tecnologia da informação é o primeiro grupo beneficiado, depois eu tenho um grupo de administração geral, que aí também tem um conhecimento legal sobre a lei. Nós temos essa lei, ela foi promulgada em 2020, é isso? Não, ou anterior a isso. Na verdade, ela já foi promulgada anteriormente. Nós tínhamos a LGPD, que é a Lei 13.709/2018, ela já existia, então, 2018, naquela época. Tá. Exatamente. E sendo trabalhada para depois ser implantada dentro dos polos e dentro das corporações. Isso em meados de 2019 já ia acontecer conosco, mas houve, infelizmente, né, o advento do Covid-19, que impactou muito nas empresas, impactou muito nos polos que já estavam estudando a implantação da norma, e aí isso foi prorrogado para um pouquinho mais, ali em meados de agosto de 2020, começou-se a ter um movimento maior, as empresas começaram a entender a importância da LGPD e os trabalhos já foram realizados. E até hoje nós temos aí esse grande desafio, que é de impactar, né, grandes grupos, grandes instituições, a fim de implantar a LGPD e fazer com que todos tenham segurança ao manipular os dados. Vamos considerar de 2020 para cá, tá? São praticamente 4 anos, né? Nesses 4 anos, o que mudou? E se mudou, por que mudou? Tá? O que foi
acrescentado, não sei se esse é o termo correto, jurídico, acrescentado a essa lei, e por que que ela mudou, se é que ela mudou, não sei. Na verdade, hoje nós já estamos passando até atualmente, agora falando em 2024, né, da revisão do Código Civil e nele sendo inserido o direito digital. O porquê desta mudança ou dessas mudanças que já são advindas de 2018 e assim vem sendo até o presente momento? Porque as pessoas mudaram, os comportamentos mudaram, a forma de manipular os dados. Então, nós temos um público-alvo que hoje está exigindo muito da tecnologia, bem como a lei não poderia ficar distante disso. E a mudança ela vem sendo crescente, de tal forma que a lei ela vem sendo adaptada aos polos, às pessoas, às necessidades. Nós temos uma outra temática muito interessante, que talvez em outro momento eu quero ter o privilégio de tratar com todos, né? Que é o cyberbullying, que é uma modalidade de crime virtual que hoje vem impactando uma sociedade, um grupo de jovens, né? Um grupo de pais, mas tem toda uma relação com a lei, aquilo que a lei vem trazendo de seguridade para todos. Então, essa mudança, é claro, você falou muito bem, existe sim essa mudança e nós ainda estamos sofrendo isso. Eu gostaria muito de até mesmo tematizar com todos nesse momento, nessa ocasião, a inserção do direito digital no Código Civil, mas ainda está acontecendo. Eu espero que em encontros futuros eu já consiga trazer na entrega para vocês mais uma mudança, mais um avanço tecnológico e jurídico para que todos possam ter segurança ao utilizar os recursos computacionais. Você tem casos de aplicação dessa lei ou ela existe, algumas pessoas conhecem e se sentem mais seguras porque ela existe, mas ela não é aplicável, seria esse o termo? Ela não é facilmente aplicável, não é facilmente utilizada, né? Quer dizer, as pessoas, como não conhecem, não fazem uso dela. Então, ou mesmo quem conhece, faz realmente uso dessa lei para se proteger, ou ainda é uma coisa assim que demanda mais um tempo, mais a compreensão das pessoas, de quem usa a internet, para poder aproveitar dessa segurança que a lei deve colocar em favor das pessoas, né, dos indivíduos. Verdade. Olha, nesse panorama, eu quero tentar, de alguma forma, né, impactar algumas pessoas positivamente, para dizer para eles que a lei está ao nosso lado. Nós temos um amparo legal para que o sofrimento ele possa ser reduzido. E boa parte da sociedade que tem o conhecimento da LGPD tem alguns casos que estão em julgamento, né, por uma questão de sigilo jurídico, a gente não pode mencionar, mas existem casos julgados, ou em processo, melhor dizendo, que estão utilizando a Lei 13.709 como uma base jurídica. Porque uma vez que a sua informação ela foi violada, entende-se como uma violação, a falta da sua permissão, a falta do seu consenso de manipulação das informações, pode sim executar a LGPD, como alguns casos estão acontecendo. Eu acho que a curtíssimo prazo, porque as pessoas elas estão buscando mais informações, né? Salvo porque nós temos as redes sociais, nós temos mídias que realmente nos deixam bem atualizados sobre a temática, né? Mas essas pessoas já estão se atualizando para poder resguardar aquilo que é um direito verdadeiro e único dela. Olha, se eu não consentir de um compartilhamento, você incorre na lei nas suas séries de artigos que ali estão descritos, né? Então, as pessoas elas estão buscando, sim, uma maturidade maior para fazer valer esses direitos. Eu acho que é sempre importante ter um apoio jurídico, ter um acompanhamento de um profissional especializado, né? Que detenha o conhecimento da lei, bem como dos acessos tecnológicos, porque, veja, também é algo muito globalizado. Hoje nós temos grandes profissionais da área do direito que detêm um conhecimento específico em tecnologia da informação. Eu converso com vários colegas da área jurídica que hoje eles estão com as suas demandas direcionadas também a esse público que está conhecendo a norma e querem fazer valer os seus direitos. Está super correto quanto a este ponto. Uma curiosidade, os países, pensando globalmente, existe nos outros países alguma lei semelhante? E nesses países em que existe,
ela é bem divulgada, as pessoas se utilizam disso, ou elas estão, ou os países estão aqui como nós, né? Ainda divulgando, como você disse, com ainda uma abordagem pequena de pessoas que realmente conhecem a lei, ou existem lugares que realmente já aplicam essa lei automaticamente, porque ela está sedimentada nesses locais. Muito interessante essa pergunta, né? Vera, veja só, dentro da segurança da informação, nós temos um pilar, né, que nós chamamos o pilar da segurança da informação. E aí estão algumas letrinhas que vão resumindo o que é a segurança. Tem o último tema, que começa com a letra L, que a gente até utiliza como um exemplo interessante para que o aluno ele possa entender, para que o advogado ele possa entender, o profissional de tecnologia da informação também. Chama-se legalidade. O que é a legalidade? A legalidade é o aspecto jurídico daquele país de origem. Então, o quão legal é a LGPD no Brasil? O quão legal é a aplicabilidade da lei dentro daquele cenário nacional? Então, hoje nós temos a LGPD com esta realidade sendo aplicada e desenvolvida de acordo com aquilo que o nosso país nos permite. Da mesma forma, Vera, nós temos isso nos Estados Unidos e outros países também de origem que trabalham maciçamente com a segurança da informação. Lá fora, as leis elas já estão mais difundidas. Eu pego como uma referência os Estados Unidos, que tem uma política muito forte de tecnologia da informação, bem como de legalidade da aplicação. E lá existe também, igualmente aqui no nosso país, a LGPD, que vem sendo rigorosamente sancionada, ela vem sendo aplicada, ela vem sendo aplicada, né, com um pouquinho mais de vigor aí nas corporações e nos centros de estudos, nas academias, como eles mesmos mencionam. E eu acho que nós não estamos distantes de uma aplicação plena da LGPD. Basta com que nós consigamos dar um pouquinho mais, né, as instituições, um pouquinho mais as corporações entenderem que hoje temos direito de manipulação dos dados. E, infelizmente, antigamente a gente não tinha isso, né, Vera? Pois é, então pelo menos está começando a gente ter mais consciência. Eu acho que o que falta, não sei se é algo cultural ou não, mas o que falta é uma conscientização da importância de a gente se conhecer primeiro a lei para poder usá-la, né, a nosso favor. Então, eu acho que esse desconhecimento é uma coisa que, não sei, ela tem que ser melhor divulgado, né? Tudo tem que ser divulgado para que se aplique de fato de forma coerente e eficaz, né? Verdade, essa é uma preocupação que eu tenho, sendo muito claro, tá, velho? Eu tenho conversado com alguns empresários, até mesmo alguns amigos da área do direito, e a impressão é a mesma. Nós temos a impressão que um determinado polo aí organizacional conhece a lei, está aplicando, ou já adaptou a lei ao seu próprio cenário, e outros polos ainda estão à busca de mais informações de como fazer. Infelizmente, um dos erros gravíssimos que eu encontro dentro do ambiente corporativo é somente a preocupação de adaptar a LGPD no ambiente corporativo, sem sequer dar atenção ao predecessor, que é a segurança da informação, e aí nós temos aquele vínculo com a tecnologia. De nada adianta termos a LGPD se a segurança, a política de segurança da informação, ela não estiver plena no ambiente corporativo. A gente tem que tratar os nossos dados com muito cuidado, né? E não tê-los divulgados e explorados sem que a gente tenha menor conhecimento a respeito disso, né? Então, essa é a importância. Deixa eu finalizar com esta pergunta. Você acha que se esta lei for melhor divulgada nas instituições educacionais, ela teria mais propagação nas outras áreas ou não? Ou é uma coisa que independe da área que ela for abranger, que ela for tentar buscar alguma forma de ser divulgada? Eu entendo, sim, Vera, que as instituições, né, passam a ser o melhor canal para a gente ampliar a comunicação e o entendimento sobre a LGPD.
Porque nós partimos do ponto de que o aluno é aquele profissional do futuro, né? O aluno que está na instituição, que ele está no dia a dia com o professor, ele está buscando aquilo que é atual e o que o mercado está praticando. Então, se nós tivermos um grupo maior de formandos, né, das instituições com este conhecimento, logo esse conhecimento será levado para as corporações e nós vamos rapidamente atingir aí um número que possa ser maior e satisfatório, para que todos possam ter a segurança da informação, que é prioridade hoje dentro de todo o polo corporativo. Tá? Então, eu acredito que a instituição é o melhor caminho para que, então, a gente possa divulgar melhor a LGPD, bem como as suas vantagens, né, aquilo que toda corporação precisa. Ok, Paulo, eu acho que eu fiz várias perguntas a respeito dessa lei. Eu acho que foi muito produtivo para quem não a conhecia, como ela pode ser melhor divulgada, né? A gente tem que divulgar a lei, como que ela melhor se encaixaria nas áreas. E te agradeço muito em nome do SEST, em meu nome particularmente, em nome do SEST, pela sua disponibilidade para essa entrevista. Muito obrigada, Paulo. Imagina, eu estou inteira à disposição, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar para profissionais, poder falar para alunos, né, entendendo que nós vamos impactar positivamente os nossos formandos, as instituições, para que todos possam ter maior segurança ao manipular os dados sensíveis. Muito obrigado.